receber os seus dízimos e ofertas enquanto estivermos cantando. E à vontade.
Boa noite, irmãos. Eu quero ler João capítulo 6. Alguns versos. João capítulo 6. Eu quero iniciar pelo verso 1. João capítulo 6, eu começo a leitura no verso 1, onde diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vou repetir o verso 2. Seguiam a Jesus Cristo numerosa multidão. Diz o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com Cristo. Eu quero tomar liberdade nesta noite de dar um tema para a nossa mensagem, mas no final da mensagem eu quero mudar, ou melhor, fazer uma pequena mudança no nosso tema. A princípio, o tema seria a multidão. Guarde no seu coração a multidão. No final, eu vou fazer uma pequena mudança. Se nós lermos o capítulo 6 de João, algo que nos chama a atenção, um personagem que nos chama a atenção no capítulo 6 de João é a multidão. É notório a presença da multidão em todo o capítulo 6. Podemos vê-la no verso 2, verso 5, verso 22 e o verso 24 e tantos outros que faz menção. E a multidão,
e a multidão. No entanto, meus irmãos, há um grande contraste entre os 2 primeiros versículos que nós lemos e o último versículo que lemos do capítulo de João. No início de João que nós lemos, podemos ver que uma grande multidão seguia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando chega no final do capítulo 6, é relatado que muitos o haviam abandonado e já não andavam mais com ele. Uma multidão seguia os passos de Cristo. E chega no final do capítulo, João relata para mim e para você que muitos o abandonaram e já não andavam mais com Cristo. E diante dessa realidade, e lendo a palavra de Deus e meditando, me surgiu uma pergunta: por que essa grande multidão deixou de seguir a Cristo? Por que essa grande multidão deixou de seguir os passos de Jesus Cristo? O próprio texto vai nos relatar. Vamos lá. Primeiro passo: por que a multidão deixou de seguir os passos de Cristo? Porque havia incrédulo entre eles. Havia incrédulos entre eles. Eu me lembro de uma frase que eu vi e eu anotei que me chama muita atenção, que diz o seguinte: é a incredulidade que impede nossa mente de voar para a cidade celestial e andar pela fé com Deus nas ruas de ouro. E diante desse primeiro ponto, eu fiquei a pensar: será que tem problema eu estar entre a multidão que segue a Cristo e ser incrédulo? Será que tem problema eu seguir a Cristo, eu fazer parte dessa multidão e ao mesmo tempo eu ser incrédulo? Se nós olharmos o dicionário, a definição ou o conceito que lá está é o seguinte: aquele que não acredita na realidade. Obrigado, meu irmão. Incredulidade é aquele que não acredita na realidade, é aquele que não acredita na veracidade de um fato. Se nós ficarmos somente com o conceito do dicionário, eu acredito e parece não ser tão nocivo a incredulidade. Mas quando nós trazemos para o âmbito espiritual, a definição ela muda. E a definição é o seguinte: os incrédulos, eles não aceitam e não acreditam na existência de Deus. Olha só, quando a gente traz para o âmbito espiritual, o conceito muda e ele torna-se perigoso. A incredulidade, ela é um empecilho para a salvação. Ela é um empecilho para ver o agir e os milagres de Deus. A incredulidade, meus irmãos, nada mais é do que a falta de fé, algo essencial para a salvação daqueles que creem, que querem crer em Cristo Jesus. A incredulidade é um campo perigoso para eu e você andar, porque não é à toa que a incredulidade ela estava presente quando Adão e Eva pecaram contra Deus. A incredulidade ela fez parte do primeiro pecado humano, quando eles deixaram de acreditar nas advertências dadas pelo nosso Deus. E a incredulidade ela está no capítulo 6, muito nítida, no verso 30, que diz o seguinte: disse a multidão para Jesus Cristo, a multidão diz para Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É as perguntas da multidão para Cristo. Em outras palavras, a multidão está questionando Jesus Cristo. Em outras palavras, a multidão está duvidando de Jesus Cristo.
E o que é isso senão incredulidade? Interessante, meus irmãos, que a mesma multidão incrédula que a gente encontra no verso 30, tinha visto um dia antes o Senhor Jesus Cristo saciar suas necessidades, usando 5 pães e 2 peixes. Mas interessante que, além de incrédulo, essa multidão que seguia a Cristo, eles eram mentirosos. Jesus havia curado muitos enfermos à vista dessa grande multidão. E o capítulo 2 que nós lemos, o capítulo 6, o verso 2 diz: e grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Mas apesar de tudo isso, que eles viram, que eles presenciaram, eles continuaram incrédulos. Interessante, se a gente ler o capítulo 6 todinho, naquela conversa com Cristo, quando a conversa com Cristo, ela deixa de ser no campo material e ela passa para o campo espiritual, o Espírito que reinava no coração da multidão se revelou, mostrando que de fato, a grande multidão, eles eram incrédulos quanto ao fato de seguirem os passos de Cristo Jesus. A incredulidade, ou seja, o fato de não acreditar, de não aceitar as coisas referentes a Deus, eu acredito e creio que tem causado problemas irreversíveis e eternos na vida das pessoas. Eu me lembro do início da Bíblia, a história de Noé. Noé por muito tempo disse que a ira de Deus viria em forma de dilúvio sobre a face da terra. Mas a mesma Bíblia diz que os avisos de Noé caíram em ouvidos duros e incrédulos, não acreditaram nas coisas de Deus. Ninguém naquele tempo buscou arrependimento e se voltou de coração para Deus, apesar da mensagem de Noé. E a gente anda um pouquinho mais para o Novo Testamento. Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 2, no verso 5, a respeito da história de Noé. Diz assim, que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre a face da terra. A incredulidade, o fato de não aceitarem, o fato de não acreditarem nas coisas de Deus, vidas foram ceifadas. Acerca do tema, do primeiro quesito, a incredulidade, eu me lembrei também de 2 Reis capítulo 7, mas eu queria fazer menção do capítulo 6, o verso 24, onde diz que o rei da Síria cercou Samaria, e com isso, o alimento não entrava dentro da cidade de Samaria, e lá está relatado que havia uma tremenda fome dentro da cidade de Samaria. Não havia possibilidade aos olhos humanos de ter comida dentro da cidade de Samaria. Mas diz a Bíblia que Eliseu, o homem de Deus, ele se levanta dentro desse caos e diz o seguinte, que amanhã haverá comida dentro de Samaria. E o verso 2 do capítulo 7 de 2 Reis, nos diz que o capitão do rei de Israel, em tom de incredulidade, ele disse, ainda que Deus fizesse janelas no céu, poderia suceder tal coisa? Se a gente analisar a frase desse homem, ele está debochando, ele está sendo incrédulo quanto à palavra dita pelo homem de Deus. E Eliseu diz para o capitão, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E a história segue, eu vou pular um pouquinho, 2 Reis capítulo 7,
O verso 16 e o verso 17 diz o seguinte: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e o capitão, que estava de guarda à porta da cidade, o povo passou e o atropelou, e ele morreu, conforme a palavra dita pelo homem de Deus. Ele ouviu, foi incrédulo, aconteceu, ele viu com seus olhos a fartura em Samaria, porém ele não comeu da comida que havia no dia seguinte na cidade de Samaria. O homem de Deus havia advertido, mas ele foi incrédulo. E por causa da sua incredulidade, o capitão, ele viu a fartura, mas ele ficou de fora. E um pouco pior, ele morreu. A incredulidade, ela mata em todos os sentidos. A incredulidade nos faz perder privilégios e nos faz deixar de seguir os passos de Cristo, como aconteceu com a multidão do capítulo 6 de João. E o primeiro ponto eu paro aqui: por que a multidão deixou de seguir os passos de Cristo? Porque havia incredulidade entre eles. A pergunta é: por que aquela grande multidão deixou de seguir os passos de Cristo Jesus? E o segundo ponto, o segundo motivo que eu encontro no texto de João capítulo 6 é que aquela grande multidão deixou de seguir os passos de Cristo porque eles buscavam Jesus Cristo por motivos errados. Eles deixaram de seguir os passos de Cristo porque eles buscavam Jesus Cristo por motivos errados. Os versos 22 ao verso 25 nos diz que no dia seguinte à grande multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão ela procura, mas ela não encontra o Senhor Jesus Cristo. Mas diz o texto que eles procuraram até achá-lo. E achando, e depois de achá-lo, a multidão ouve dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Verso 26, preste atenção: em verdade vos digo, disse Jesus para a multidão, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. A grande multidão buscava a Cristo por causa do pão e do peixe que havia comido. Eles não entenderam o verdadeiro motivo pelo qual eles deveriam de fato buscar seguir os passos de Cristo Jesus. Como Cristo havia saciado a necessidade da multidão, eles agora o seguiam por um outro motivo: satisfação terrena. Queriam um Cristo que suprisse as suas necessidades terrenas. Eles seguiam a Cristo porque eles queriam um Cristo que suprisse as suas necessidades deste mundo. Mas interessante é que Cristo poderia ter satisfeito as necessidades terrenas da multidão. Interessante que Cristo poderia ter feito mais milagres, curado mais enfermos, e com isso, Cristo teria sido feito rei pelas mãos daquela multidão e teria a multidão ao seu lado. Cristo poderia ter feito isso, mas Cristo, Ele preferiu ter um punhado de pessoas que o seguiam por motivos certos, a ter uma vasta multidão que o fazia por motivos errados. Se a nossa maior necessidade fosse administrativa, Deus teria enviado o melhor administrador que existisse,
Se a nossa maior necessidade fosse física ou no campo da saúde, Deus teria enviado o melhor médico que existisse, mas Deus enviou o Salvador, que é Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa maior necessidade é ter os nossos pecados perdoados. Essa sim é a nossa maior necessidade. Essa é sim o motivo pelo qual eu e você devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Mas aquela multidão seguia Cristo por motivos errados. Hoje, as igrejas estão repletas de pessoas que querem 40 minutos de satisfação, repleto de pessoas que querem na igreja uma boa música, uma palavra que agrade os seus ouvidos terrenos, que traga alívio para as suas ansiedades e preocupações do dia a dia. Trouxeram para dentro da igreja de Cristo uma visão comercial, onde o cliente sempre tem razão. Mas eu quero repetir que eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo para ter o perdão dos nossos pecados. Eu e você precisamos de Jesus Cristo para fugir da ira de Deus que cairá sobre este mundo. Eu e você, nós precisamos seguir os passos de Cristo para nós termos a morada na cidade santa, na Nova Jerusalém. Por quê? A multidão deixou de seguir os passos de Cristo porque eles o buscavam por motivos errados. E essa pergunta ela ficou ecoando nos meus ouvidos. Por que a multidão deixou de seguir a Cristo? Encontramos no texto um terceiro motivo pelo qual aquela multidão deixou de seguir os passos de Cristo. O terceiro motivo pelo qual aquela multidão deixou de seguir os passos de Cristo é porque para a multidão a mensagem de Cristo era um duro discurso. Eles deixaram de seguir a Cristo porque eles acharam que a mensagem que Cristo tinha era um discurso duro demais para se ouvir. Verso 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aqui é o terceiro motivo pelo qual a multidão deixou de seguir os passos de Cristo. A mensagem de Cristo, a mensagem do Salvador, ela era dura aos ouvidos daquela multidão. E olhando o texto eu fiquei a me perguntar, qual era a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo no verso 37 é: os que vão a Cristo jamais serão rejeitados. Verso 38 ao verso 40, todos os que creem em Cristo têm a vida eterna. E ele disse: e eu o ressuscitarei no dia do juízo final. Qual era a mensagem de Cristo que era dura aos ouvidos da multidão? O verso 41 diz que a mensagem de Cristo fala do pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu está falando da encarnação. O pão que desceu do céu está falando que Deus se fez homem na pessoa de Cristo e habitou entre nós. Essa era a dura mensagem que a multidão entendeu. Qual era a mensagem de Cristo, irmão Dino? Verso 51 ao verso 52, Cristo estava falando da sua morte sacrificial por mim e por você e por eles. Essa era a mensagem que eles acharam que era dura de se ouvir. Qual era a mensagem dura que Cristo disse para aquela multidão? Verso 62, Cristo fala da sua volta aos céus. Em resumo, meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo
que Ele é o pão que desceu do céu e que todos que desejam ter a vida eterna precisam ter comunhão com Ele. E diante dessa mensagem, muitos dos seus seguidores acharam difícil de aceitar a mensagem dada pelo nosso Salvador. A grande declaração espiritual dada por Cristo não foi aceita pelaquela multidão que o seguia. E eles começam a buscar desculpa para rejeitarem a mensagem de Cristo e começam a dizer: não é este o filho de José? Sua mãe não é Maria? Ele não é o carpinteiro? Além de acharem dura a mensagem de Cristo, eles começam a procurar falhas na mensagem de Cristo. Rejeitaram a mensagem de Cristo, mensagem essa que é o pilar da fé cristã, a encarnação de Cristo, a sua morte por nós e o céu, que é a sua morada. Eles rejeitaram a mensagem de Cristo. E hoje, será que as pessoas estão também rejeitando a palavra de Deus? Será que chegará dias em que as pessoas rejeitarão a palavra de Deus? Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e o verso 4, eu vou ler na íntegra. Paulo diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a mensagem de Cristo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a histórias. Esses dias chegarão, ou já chegaram. As pessoas não querem mais ouvir a mensagem do Evangelho. A verdade é que as pessoas não querem mais ouvir a mensagem de Cristo. E é algo atual. Se a gente entrar na internet, a gente vai ver todo dia alguém importante aos olhos do mundo dizendo que a Bíblia e a sua mensagem precisam de algumas mudanças. Às vezes a gente acha que é algo de gente sem cultura, de gente um pouco mais simples, duvidar da palavra de Deus e da mensagem de Jesus Cristo. Todo final de ano, Natal, melhor dizendo, a gente junta a família e vem os primos de fora. E eu tenho um primo que cresceu comigo, nas férias ele vinha para Itapiruna, e a gente passava 30 dias sempre junto. Ele sabe acerca da minha fé, e ele sempre fica mexendo comigo, querendo mudar o foco. Eu queria ler algo que ele postou no grupo da família, embora seja algo pessoal. Eu vou relatar aqui, não vou falar o nome dele. Eu não me lembro o assunto que aconteceu no grupo da família. E esse meu primo, que é um empresário bem-sucedido, um homem culto, que tem 2 faculdades, ele disse o seguinte: sim, isso se chama transição planetária. Ele estava falando sério. Sim, isso se chama transição planetária. É o que estamos vivendo neste momento agora. Acreditamos ou não. Quem não conseguisse sintonizar nessas energias mais sutis, será gentilmente exilado para planetas que vão assumir esse palco de densidade mais altas que temos aqui na Terra atualmente. Antes da melhora, estamos atravessando um pequeno furacão. A confusão é a certeza que estamos no caminho certo. Você fala de Jesus Cristo para ele fala que Jesus Cristo veio para esse planeta, mas que ele vai para outro. As pessoas simples ou de posse, cultas
ou com menos culturas, é fato que elas estão rejeitando a mensagem de Cristo. E a pergunta é: por que a multidão deixou de seguir os passos de Cristo Jesus? Porque para eles a mensagem de Cristo era um discurso duro de se ouvir. E eu finalizo, encaminho para o final, e como eu prometi no início, eu vou mudar o tema da mensagem desta noite. O tema inicial era a multidão. Agora o tema vai tomar uma outra dinâmica. E é uma pergunta: que saiamos daqui e que ela não saia da nossa mente. Ela começa comigo e ela termina com você. A pergunta é, o tema é: quem sou eu nessa grande multidão que segue a Cristo? Quem sou eu nesta multidão que segue os passos de Jesus Cristo? E agora eu passo para você. Quem é você nesta grande multidão que segue os passos de Cristo Jesus? E agora nós. Quem seremos nós nesta grande multidão que segue os passos de Cristo? Seremos os incrédulos? Os que buscam Cristo por motivos errados? Ou aqueles que acham a mensagem do Evangelho uma mensagem dura de se ouvir? Que eu e você, que nós estejamos diante daquela minoria que é encontrada no verso 68 de João, capítulo 6, que eu e você, nesse ano de 2024, e todos os dias de nossas vidas, nós sejamos encontrados entre a minoria que disse o seguinte, de João capítulo 6, verso 68. Depois de a grande multidão abandonar a Cristo, Cristo vira para os seus discípulos e pergunta: querem vós também ir? E Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que eu e você estejamos no grupo da minoria, mas no grupo que diz: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Deus nos abençoe e que essa pergunta ela não saia do nosso coração. Quem sou eu nessa grande multidão que segue os passos de Cristo Jesus? Amém, meus irmãos?